Então, né? Essa aí é a música e a animação que realmente, nossa, bem explicativa, muito fácil para o incrédulo entender, por exemplo, né? E, bem, a palavra de Deus, né, é ela que vai mudar tudo de água para o vinho, literalmente, né? Literalmente é isso que acontece quando somos tocados por Deus. Isso não depende do nosso comportamento ou de alguma aparência exterior. É tão somente a obra de Cristo. Você não precisa sentir, ver, porque a fé... Olha aqui, finalmente abrindo a Bíblia. Hebreus 11:1. Tem que se lembrar do que é isso. O que é fé? Aí justamente, tanta gente, sério, toda vez que eu venho falar de fé, tem gente para dizer: a fé sem obras é morta. Ou coisa do tipo. Que fé não é somente crer. Não é somente confiar nas coisas que são invisíveis de Deus, né? Da promessa feita. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Se você está vendo, se você pode apalpar, se você pode trabalhar por isso, não é fé. São suas obras que Deus jamais vai aceitar. Por quê? Porque a única obra que Deus pôde plenamente ser satisfeito foi a obra de Cristo. Só, unicamente, ela, a única obra que pode ser satisfeita. E as nossas obras após a salvação só podem satisfazer a Deus porque são feitas em Cristo. E são obras que o próprio Deus preparou para nós antes da fundação do mundo, né? Aqui em Tiago, ele vai falar, por exemplo, no mesmo capítulo de Tiago, que o pessoal utiliza tanto para dizer que eu tenho que ser salvo pelas minhas obras, pela minha capacidade, tem esse versículo logo aqui do lado. Mas eles ignoram, claro, né? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Para qualquer pessoa sincera, deveria entender, jamais que eu vou ser salvo pelas minhas obras. Qualquer coisinha que eu fizer, uma mentira, um pensamento impuro, sim, qualquer coisa te coloca fora da presença de Deus eternamente, porque Deus é um Deus santo. Por isso que lá no Salmo 22, Cristo é um salmo profético, né? Falando de Cristo, de que, meu Deus, por que me abandonaste? E ele responde, Deus, por que me desamparaste? Essa não foi a frase que Cristo disse na cruz? Por quê? Por que isso aconteceu? Cadê? Tá por aqui. Vamos continuar. Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido, Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo. Essa é a resposta. É um Deus santo. Se o próprio Cristo, Deus, ele precisou vir para fazer esse trabalho e ser espremido, né? Pelos nossos pecados, foi constrangido, quebrado completamente ali, pelo próprio Deus em juízo, né? O qual nenhum homem viu esse juízo. Então, quem somos nós para pensar que podemos fazer obras para Deus? Não tem essa. Deus é santo. E por isso também é justo que Ele nos separe de sua santidade, né? Porque somos pecadores. Para Ele nos aproximar, Ele teria que nos dar uma nova natureza. E foi o que Ele fez. É o que Ele faz com todo cristão. Ele dá uma nova natureza capaz de amar. O que aproveita se alguém disser que tem fé, se não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Será possível que Tiago está tão fora de contexto ao ponto de dizer que nós temos que ser salvos pelas nossas obras? Será que Tiago, sendo o apóstolo, do nada ele vem dizer, e está no cânon sagrado, né, da Bíblia, será que ele do nada vem dizer que essa fé está falando de salvação eterna, de salvação da nossa alma? Ou será, como em tantos outros versículos, ele está falando da salvação do corpo, da vida aqui na Terra? O que será? Será que... Vamos lá. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, eu vou fazer isso aqui, porque não é possível, é didático. Tu tens a fé e eu tenho as obras. Eu acho que Ctrl H já faz, né? Mostra-me a tua fé e sem as obras, né? E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Por que eu estou fazendo isso? Para mostrar de que ele não está incluindo a salvação eterna. Está falando de eu, você e eu.
Não é um relacionamento vertical entre você e Deus, a salvação eterna. Não está falando da salvação. Ele está falando das obras aqui nessa vida, do testemunho de uma vida devota a Deus. Ainda assim, os versículos, todos eles aqui de Tiago e de toda a Bíblia, são palavra de Deus. E devemos atentar para elas, pois toda a Escritura foi divinamente inspirada e toda ela também é boa para a exortação, boa para a correção, boa para o ensino, boa para o consolo. Só que cada uma das palavras tem que ser colocada no seu devido lugar. É aquele versículo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem, a gente pode ver aqui na versão do Darby, que cutting in a straight line the wood of truth, né? Cortando numa linha. Tá, a ideia é de cortar com precisão, certo? Cortar com precisão. Tradução direta nunca dá, né? Aí, cortar com precisão a palavra da verdade, mas é dividir, né? A ideia. Rightly dividing, não é? Dividindo corretamente. Por que isso? Porque cada coisa na Bíblia tem um endereçamento, tem uma ordem de coisas, para quando, para quem, por quê. Aí justamente aquilo que é para nós, que é 1 Coríntios, 2 Coríntios, as cartas de Paulo, isso as pessoas aí da cristandade ignoram. Mas as coisas que não tem nada a ver com a gente, ou que não são o que dizem parecer ser, por exemplo, Tiago não está falando de forma nenhuma que você tem que ser salvo pelas obras. E a Bíblia nunca disse que você seria salvo pelas obras, a salvação eterna, mas que você viveria para sempre. Quer dizer, se você cumprir toda a lei, se você se acha capaz de fazer isso, então você nem iria para o céu. Você viveria eternamente. E isso é o que Cristo foi. Cristo, nessa terra, ele jamais poderia morrer, porque ele não pecou. E o pecado que produz a morte. E nunca poderia pecar. Dessa forma, ele viveria para sempre, ninguém tiraria a vida dele e pronto. Mas, bem, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. E foi isso que aconteceu. Cristo deu a sua vida. Se você só quer viver para sempre aqui nessa terra, Paulo diz, né? Se a nossa esperança se limita a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não faça isso. Tem muito mais. A vida cristã é muito mais que isso. A vida com Cristo é muito mais digna, muito mais linda. É Hebreus que fala, né? Melhores promessas, né? Melhores promessas. Mas se verdadeiramente a gente entende o que Deus está oferecendo, a gente diria, meu Deus, eu quero tudo de graça. Quero coisa de graça, negócio de graça, curso de graça e tudo de graça. Mas quando é a palavra de Deus, ela diz, de graça, eu te entrego a salvação, que é o que Deus diz. Não, isso aí não, é muito fácil. Hipocrisia ou contradição dos pecadores, né? O que a Bíblia diz.